Olá pessoal, graça e paz. Deus te abençoe sempre. Sua casa, sua vida, sua família e tudo o que te pertence. Ele pode tornar grande e também forte qualquer pessoa. Que Deus torne você grande e forte. Nós estamos aqui como embaixadores de Cristo, discípulos do Senhor. Tenho dito isso. Jesus não era uma pessoa normal, então não posso ser. Jesus era uma pessoa que se relacionava em todos os campos do conhecimento, em todas as áreas da vida das pessoas. Jesus falava do céu, das coisas do céu, falava das coisas da terra, falava do inferno. Jesus falava sobre tudo e tinha autoridade sobre tudo e todos. Ele não era governado por ninguém, mas por si próprio e por Deus, pela palavra e pela fé que havia nele. Agora é a nossa vez. Jesus tinha nele o que nós chamamos de as quatro faces, a plenitude, aqui apresentada em Ezequiel 1:10, como as quatro faces são elas. Seus rostos tinham rosto de homem, rosto de leão, rosto de boi e de águia. Leão, boi, homem e águia. E agora nós precisamos encontrar essas quatro faces em nós. Precisamos desenvolver. Ninguém nasce sabendo. Isso não é algo que simplesmente é dado, toma um presente para você, a partir de agora é seu. Não, isso é conquistado, é desenvolvido. Isso é aprendido. Tem a parte da teoria, aprendemos, ouvimos, e tem a parte da prática, os treinamentos, o desenvolvimento. A tentativa, o erro, até acertar, o treinamento, até ficar aí correto, certo, perfeito. Qual é a primeira face? Da águia? Do leão, melhor dizendo. Qual é a primeira? Do leão. O que isso quer dizer? Que Jesus era autoridade. Na terra, porque leão está na terra. A águia voa, mas leão não voa. É na terra, autoridade na terra. Jesus tinha autoridade na terra. Ninguém tinha autoridade sobre ele. Não tinha um que mandava, Jesus vem para cá, Jesus vai para lá. Era ele que decidia. Até quando ele estava sob ameaças, ele fazia. Me lembro de quando os discípulos falaram, Senhor, o Senhor está planejando voltar para Jerusalém, esqueceu que querem matá-lo? Ora, gente, quem caminha na luz não tropeça. É só nós andarmos na luz. Vamos para Jerusalém, nós vamos para lá. Você acha que Jesus está debaixo? É o medo que governa? É a ameaça que domina? Não, ele é o rei, ele é a autoridade. E agora é a nossa vez de vivermos como pessoas com autoridade aqui na terra. Com autoridade, nós temos autoridade, convicção, fé. Esse mundo precisa de pessoas de convicção e fé, não de marionetes que são manipuladas por qualquer vento de doutrina, como diz a Bíblia, é como a moinha que o vento espalha, existem alguns que são iguais às ondas do mar, levadas, vai, vem, inconstantes, levados por qualquer vento de doutrina. Nós não sabemos o que queremos, sabemos onde estamos, sabemos para onde vamos, sabemos quem somos, sabemos quem Deus é. Governamos a própria vida e assim as pessoas também. Essa é a face do leão, da autoridade. Até o não tem que ser com convicção. Você vai fazer tal coisa? Sim, em nome de Jesus. Você vai fazer tal coisa? Não, em nome de Jesus. Ponto final. Ah, mas se você não fizer, não tenho medo não, meu filho. Estou em Cristo. Ah, mas se não for assim, qual o problema? Eu não estou, né? Sou dessa terra, mas não sou daqui. Jesus não desobedeceu às leis dos homens, mas deixou claro que a autoridade estava com ele, estava sobre ele. Em Mateus 7:28 diz assim, quando Jesus acabou de ensinar as coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei, tá vendo? As palavras dele eram de quem tem autoridade. E as suas? A segunda face é a do boi útil.
Do boi se aproveita tudo. O boi é útil, é servo, é útil, vivo e morto. Do boi se aproveita a força para o trabalho, o sêmen para a reprodução. Do boi se aproveita tudo. E depois de morto, cada pedacinho. Desde o filé mignon até os miúdos. Desde a orelha numa ponta até o rabo na outra ponta. Tudo se aproveita. O couro aproveita tudo. Os ossos, os pés. E Jesus nos ensinou que devemos também ter esse lado, essa face de servos, de pessoas úteis. Não seja uma pessoa inútil, mas seja útil, servo, sirva, seja importante na vida das pessoas. Terceira, o homem. Jesus se relacionava com as pessoas como um homem que era. Ele se importava com as pessoas. Me lembro daquela mulher do fluxo de sangue. Ele estava passando no meio de uma multidão, parou. A mulher tocou na orla dos seus vestidos, foi curada, e ele podia ter ignorado aquilo e seguido adiante. Não, parou. Quem me tocou? Eu quero lidar com essa situação. Quero interagir com essa pessoa. E fez. Procura saber quem foi. Abençoou a mulher. Quando o Zaqueu subiu na árvore, o que você está fazendo aí? Desce. Eu quero ter com você. Vamos conversar. Vamos à sua casa. É assim. Se relacionava. Quando a mulher derramou aquele perfume nos pés dele, enxugou com os cabelos, ele permitiu. Quem falou besteira, ele corrigiu. É isso, sabe? Nem todo mundo é muito simpático. Tem gente que é mais fechada um pouco, mas ninguém é uma ilha. Jesus não era uma ilha. Temos que nos relacionar, ser empáticos e ter empatia e se colocar no lugar das pessoas. Muitas vezes até sentir as dores das pessoas, sorrir com os que sorriem, chorar com os que choram, estar ali, participando, vivendo, estando com as pessoas. E por último, a face da águia. Isaías 40, versículo 31 diz, voarão alto, bem alto como as águias. Essa é a parte da divindade, do poder sobrenatural. A águia que voa nas alturas, que enxerga mais longe e que tem um poder maior do que parece na sua estrutura física, imponente, grande, voa, encara tempestades, adversários maiores, etc. É o poder sobrenatural de Deus, de Jesus. Então Jesus era o leão, tinha autoridade na terra, tinha a face do boi, porque foi um servo e muito útil. Era um homem que se relacionava com outras pessoas, gente que vive com gente que se relaciona com gente que entende de gente. E da águia, porque era o poder sobrenatural. Eu acho que essa é a face de Cristo que está menos existe hoje. Menos existe. Mas Deus enfraqueceu? O poder de Deus diminuiu? Deus envelheceu? Não. Não e não. É que os crentes hoje, em vez de orar pela cura, oram pela prótese. Em vez de orar pela cura da paralisia, oram pela cadeira de rodas. Em vez de orar pela cura do cego, oram para Deus enviar um cão-guia. E assim vai. Mas já passou da hora daqueles que creem no Senhor operarem milagres, viverem por milagres e falarem de milagres. Jesus operou milagres e mais milagres. Era o sobrenatural ali o tempo todo. Ele estava ali como homem e como águia, como boi e como leão. E nesse último caso, operando o sobrenatural e o impossível. Agora, vão vocês, disse ele, façam as obras que eu fiz e ainda maiores. Começa a profetizar pela fé as coisas que não existem, como se já existissem, chamá-las à existência, como se elas já existissem. Está na hora da gente olhar ao nosso redor e ver o que veio por milagre. Entra na tua casa hoje, olha para a tua vida, identifica o que veio ali de forma natural, com o teu esforço, e o que veio por obra de milagre. Porque tem gente que não vai encontrar nada na vida que veio por obra da fé e de milagre. Não uma fé sobrenatural. Tem nada.
Tem tudo, tem coisas que vieram pelo esforço humano, pela força do trabalho, pela bondade de outras pessoas, mas o que veio por milagre. Porque tem gente que tem. Ele vai olhar para o casamento e falar, isso aqui é um milagre. Era impossível que esse casamento fosse restaurado e foi. Isso é milagre. Tem gente que vai olhar para o próprio corpo, para a própria família e vai dizer, essa saúde, eu tenho saúde, era para eu estar morto, mas por milagre eu não estou morto. Essa pessoa era para estar perdida, mas por milagre ela não está perdida. Nós precisamos desenvolver esse lado também. Do milagre, do sobrenatural. Fé natural, resultado natural. Fé sobrenatural, resultado sobrenatural. Não tenha só uma das 4 faces, nem só 2 ou 3, mas sim as 4 faces. As 4, seja completo, até que Cristo esteja completo em vocês, formado em vocês, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu estou no comecinho de novembro consagrando esse mês e determinando e profetizando que a plenitude, a totalidade do poder de Cristo se manifeste na vida das pessoas e através da vida delas. Cura os enfermos, liberta os oprimidos e desenvolva o Espírito Santo em cada um, as 4 faces, esses 4 lados, não uma parte, mas todas elas, especialmente os milagres, para que essas pessoas provem e desenvolvam na própria vida os milagres de Deus, experimentem na pele os milagres e o sobrenatural do Senhor. Crente que é crente tem que ter o testemunho de milagres, tem que ter o testemunho de fé, em nome do Senhor Jesus. E eu profetizo a fé que move montanhas, o sobrenatural de Deus na vida de quem está comigo agora. Abençoa o mês de novembro, para que ele seja o melhor até então, no nome de Jesus. Obrigado, Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém, amém. Deus te abençoe. Lembra que, sem ser no próximo fim de semana, no outro, nós estaremos num retiro ali, desenvolvendo as 4 faces. Desenvolvendo as 4 faces de Cristo. Um forte abraço, graça e paz.